eles têm muito treinamento, paga muito bem os funcionários, engenheiros ganhando 17 mil, 20 mil reais. Opa, que é o Gabriel da Brasília Construtec. Somos um time atuante na construção civil, formando profissionais e concretizando sonhos. Fala, mestre, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu estou bem também. Nosso canal é de construção civil, mas sempre iniciamos com a palavra bíblica. Amós 5. Escutai agora as palavras que pronunciarei, e o lamento da casa de Israel. Caiu para não mais se levantar a Virgem Israel. Está prostrada ao próprio chão, e não há quem a levante. Pois assim diz o Senhor Deus, a cidade que punha em campo 1000 guerreiros, 100 é o que lhe sobra. A que saía com 100, 10 é o que lhe resta. Eu iniciei na construção civil em 2008 através do vestibular. Eu já vi perguntas em grupos, as pessoas perguntando como iniciar na carreira de arquitetura ou de engenharia. E eu iniciei através do vestibular. Não tive muito exemplo na família. Tenho um tio que trabalha com construção civil em Minas, um primo também, Uberlândia. Próximo mesmo, não teve ninguém que trabalhasse na construção civil, que me desse esse exemplo. Mas desde pequeno eu acompanho as obras dos parentes, as obras da família, e muitas vezes quis ajudar ali os trabalhadores e nunca imaginei que eu ia trabalhar com construção civil. Em 2008 eu fui até a universidade fazer o vestibular sem ter ideia do que eu ia prestar. E eu prestei o vestibular para engenharia elétrica, que na época eu escutei algumas especialidades da engenharia elétrica que estavam em falta no mercado. Só que na engenharia, até o quarto semestre, são todas juntas. E eu pensando, a elétrica, se eu unir a minha paixão mecânica, posso fazer engenharia mecatrônica. E eu tive que vender a parte da minha loja, oficina de carros. E nisso eu fui procurar estágio para adquirir mais conhecimento. Na parte de engenharia mecatrônica, eu até consegui um estágio para trabalhar na Petrobras, em São Paulo, em uma plataforma de petróleo, mas eu vi que ia atrapalhar na minha formação. Então eu decidi continuar a procura, mas aqui no Distrito Federal, na nossa região, tem pouco campo de trabalho, pelo menos na época, em 2008. E eu mudei o meu cadastro do CIA, que é a integração de empresas. Estudantes entram em contato com as empresas e os alunos para conseguir vagas de estágio. E eu fui em algumas entrevistas, fui em umas mansões, condomínios lá no Jardim Botânico. Fiz entrevista para trabalhar na Anvisa como estagiário de engenharia. Fiz também para Brasal e eles nem me ligaram falando o resultado da entrevista. Mas logo na outra semana eu recebi uma ligação, uma oportunidade para fazer uma entrevista na MB Engenharia, na cidade de Águas Claras. E eu fui no dia, até tomei uma multa que eu cheguei um pouco atrasado, estacionei errado. Consegui o estágio na MB Engenharia. De 15 concorrentes, eu fui escolhido para trabalhar em uma obra que ainda ia demorar uns 3 a 4 meses para iniciar. O que me marcou nessa empresa foram os treinamentos. Na primeira semana que você é contratado,
É uma semana de treinamento. Política da empresa, missão, visão, valores, procedimento dos trabalhos. O que me marcou nos treinamentos: proteger o meio ambiente, sustentabilidade, combinado não é caro, trabalhar mais do que ser remunerado. Outra coisa marcante da empresa também é que ela pagava muito bem. Na época, em 2009, que eu consegui o estágio no segundo semestre da universidade. Em 2009, ela pagava 2 salários mínimos para o estagiário, que trabalhava de 8 a meio-dia, 4 vales transportes por dia, e o almoço, na moeda de hoje, seria em torno de R$ 40 o almoço, que 2024 dobrou praticamente o salário de 2008 para 2024, mais que dobrou um pouco. E eu aprendi, na verdade, eu estava em busca do aprendizado de fato. Tanto é que a parte de sustentabilidade, nós trabalhamos em grupos voluntariados, como plantio, reflorestamento de árvores nativas do Distrito Federal para recuperação de nascentes. E eu trago todos esses ensinamentos que eu tive lá, processos, procedimentos, a Brasília Construtec. Todo serviço prestado tem a sua ficha de verificação de serviço, ficha de treinamento, ficha de recebimento de serviço, tem o armazenamento correto dos materiais, tudo em processos e protocolos. Uma das coisas que eu aprendi e trouxe para mim. Na MB Engenharia, quando eu iniciei, a obra ia demorar a começar e o meu chefe, o engenheiro da obra, me colocou para ajudar outras obras e outros setores da empresa. O primeiro serviço que eu peguei depois de uma semana de treinamento foi ajudar o RH, separar cartão de ponto ali pelo nome, ordem alfabética. Nunca tive contato com aquilo. Logo depois, eu fui trabalhar ajudando uma obra Imprensa 4. Vou colocar as imagens aqui para vocês verem. Um complexo condomínio com várias torres. Foi bem interessante. O que me marcou nessa obra foi que eu subia e descia a escada, muita escada, 17, todo dia. Aí concretava a próxima laje, 18, e ainda tinha que andar nos andares, né, para fiscalizar a obra. Outra coisa que me marcou nessa obra foi o companheirismo, a equipe, o time, a organização. Uma obra de grande proporção, tudo de muito, e foi uma grande experiência. Logo depois eu fui ajudar na obra do Lumine, uma torre gigante, só que a gente construía em partes A e B. No meio tinha a junta de construção e elas subiam diferente. Inclusive tinha uma que estava no térreo, a outra já estava no segundo, indo para o terceiro. Lá, o que me marcou foi aprender a ler projetos de armação, ferragem, armadura de aço de concreto armado, verificação de serviço, auditoria. Tinha muita auditoria e a gente acompanhava a auditoria interna, a auditoria externa. Eu tive experiência também de andar com o comprador de lotes. Ele olhava lotes, terrenos em Águas Claras para fazer a aquisição. Às vezes me deixava lá para eu acompanhar a topografia e a sondagem e depois voltava, buscava e via se o terreno era viável. Por isso que eu sempre bato na tecla que é importante fazer a sondagem e a topografia antes mesmo da aquisição do terreno. Depois eu fui trabalhar na obra que eu fui contratado para prestar o serviço, que foi o edifício Premier. Lá era todos os apartamentos duplex e do 20º para cima, triplex com recuo em cima,
para ter piscina dentro dos apartamentos. A maquete era incrível. A fundação também, mais de 600 estacas a raiz, muito profundas. Depois fizemos vários testes. Deu que a fundação precisava de reforço. Fizemos o reforço na fundação. Lá era uma obra exemplar. Inovação lá de recuperação de água. A estaca raiz trabalha com muita água e ao misturar com a terra vira lama. E a gente fez um decantador, um filtro para reaproveitamento da água. A água saía lama e chegava lá embaixo limpa, voltava para os reservatórios. Foi bem interessante essa obra. Tinha um amigo que trabalhava no Sonho Verde, edifício Sonho Verde, às vezes eu ia lá acompanhar também a obra, porque a empresa era muito focada em aprendizado. Então acompanhei também o Sonho Verde e a obra do edifício Soneto, que tinha uma engenheira lá, que ela ajudava a gente. Quando a gente precisava de uma coisa, ela resolvia rápido. Lá no Premier, ao lado, tinha um lote vazio que a gente alugava para guardar materiais, que mais para frente foi adquirido esse terreno e construído mais 2 torres, dos quais eu não acompanhei, mas acompanhei a utilização do terreno. E lá tinha uma obra antiga, foi demolida. O edifício Pau Brasil, eu ajudei a entregar as unidades para os moradores. Quando você vai receber um apartamento da construtora, você tem que assinar. Então, eu até recomendo, se você for receber, a levar um profissional com você, ou um arquiteto ou um engenheiro, para verificar se está 100% a obra, porque ali é a oportunidade que você tem para corrigir algum erro, alguma coisa que você não gostou ali, é a hora de você não assinar. Você só pode assinar depois que estiver 100%. Então a gente fazia o checklist, assinava o que precisava corrigir, passava para os profissionais, acompanhava a correção e depois convidava o cliente novamente para uma nova vistoria do imóvel e assinava. Está entregue. Eu até conheci um senhor lá, comprou 3 apartamentos para os netos. E como os netos eram pequenos, com 6 meses de obra, ofereceram 600 mil. Ele pagou 300 mil em cada. Logo quando a obra iniciou, dobrou o valor. Aí ele vendeu os 3, comprou 6. Mesma coisa, ofereceram o dobro do valor durante a obra e ele vendeu 6, comprou 12. E ele me falou que entrou no ramo imobiliário sem querer. E nessa empresa, um dos grandes aprendizados, uma grande experiência que eu tive foi a compra de uma empresa canadense. Fez uma proposta e comprou. A MB Engenharia fez a fusão, virou Brookfield Incorporações, onde teve mais treinamentos, trocas dos sistemas operacionais. Antes era o UAU, que é gestão de obras, depois passou para o SAP, e foi bem interessante. Quem trabalha sabe, esse SAP já é multinacional, ela se tornou uma empresa maior incorporadora do Brasil na época 2009, 2010. Eu não queria fazer um vídeo secreto, mas no decorrer do vídeo tem alguns segredos de fato que eu vou liberar só para quem estiver no grupo. Tá? Vou fazer 2 vídeos, um público e um não listado, que eu vou mandar o link no grupo, só para quem estiver no grupo, para pegar os maiores segredos, que é justamente a fusão da empresa que começou no fundo do quintal, que foi valer 5 bilhões, e nisso tive várias sacadas que eu passei aqui para vocês. Eles têm muito treinamento, paga muito bem os funcionários,
engenheiros ganhando 17 mil, 20 mil reais. Isso em 2008, pagava muito bem essa empresa. Depois ela teve outros edifícios aqui, DF Plaza, teve também o Blend, só que nisso eu já pedi para sair da empresa. Por quê? Pelo fato dela ser uma empresa tão acolhedora, tão completa, para o estagiário, ele aprendia muito, mas o serviço ficava não de muito aprendizado. Tinha um engenheiro que era o chefe, aí do chefe tinha outro engenheiro que era chefe de 4 obras e tinha o gerente geral, que era de 8 obras. Só dentro da obra tinha esse chefe, engenheira de contrato, engenheiro de produção, engenheiro de instalações, 2 estagiários. E eu queria uma empresa para eu aprender, colocar mais a mão na massa, ter mais autonomia, ter mais autoridade, que é já o próximo episódio. Depois eu fui para outra empresa. Acompanhe o próximo vídeo que você vai ver todos os detalhes. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, agradeço. Então, olha, meio ambiente, combinado não é caro. Não receber presentes, tá? Foi uma coisa que eu aprendi lá. Depois, nas minhas obras, eu aprendi que não é legal almoçar em casa de cliente, aceitar presente de cliente. Não recomendo também. Tem que se colocar no seu papel, profissional, cliente. Vai ter muita novidade, muita sacada. Gratidão aos novos inscritos. Quero agradecer os novos inscritos.